Wellington Calazans, muito boa noite. Bem-vindo uma vez mais ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui. O professor Almeida também já está aqui na sala. Eu já amplio aqui este cumprimento e espero que passamos um bom debate hoje aqui. Vamos começar então esta nossa ronda pela atualidade que marcou a semana a nível internacional e também, e não só, olhando para a Jornada Mundial da Juventude, que arrancou, de resto, esta semana aqui, ou seja, em Lisboa, onde mais de 1 milhão de peregrinos estão concentrados em Portugal para esta Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco. Vou começar pelo Wellington Calazans. Isto é um sinal claro e, pelo que vimos pelas imagens e que vamos ouvindo pela imprensa internacional, é uma semana que é um sinal que a Igreja Católica está viva para a juventude. Ivan, é um sinal que a juventude está dentro da prioridade da Igreja Católica. Eventos como esses são importantes para a renovação também. Agora, tem aí questões que, inclusive, foram muito bem pautadas pela equipe aqui do Conexão Angola, que destacam, por exemplo, a primeira viagem internacional do Papa após a cirurgia que foi feita no dia 6 de junho. De diversas vezes aqui no Conexão Angola e em outros espaços aqui do canal de notícias, nós estamos falando sobre a importância de termos um Papa com força para que ele possa cumprir uma agenda que hoje o mundo impõe, uma agenda muito mais intensa, voltada para as questões da atualidade. E a Igreja Católica deveria rever essa questão da idade do Papa. Seria muito justo que um Papa com a saúde debilitada pudesse ficar recolhido como um grande conselheiro de um Papa com uma condição física e uma idade que permitisse um cumprimento de agenda intenso que as necessidades contemporâneas impõem. Então, são épocas diferentes. Eu sou muito a favor da defesa da tradição católica, até porque sou católico e defendo isso, mas, Ivan, ela é sempre lastimável que para todos os eventos e movimentos da Igreja Católica tenhamos que pautar a questão da saúde do Papa. Essa é a primeira questão que eu não poderia deixar passar em branco, porque é exatamente aí que a Igreja Católica perde muito espaço para outros movimentos religiosos. No entanto, esse evento da Wellington acredita que é necessário o rejuvenescimento do próximo Papa, ou seja, deve ter uma idade mais reduzida para acompanhar a dinâmica do mundo? Eu penso que seja importante estabelecer uma data para a reforma, para que ele assuma a condição de conselheiro, porque a idade de um Papa ele não pode ser um jovem. O Papa precisa ter experiência, conhecer profundamente a Igreja Católica, e isso não se dá com pouca idade, isso se dá também com o tempo. Então, Ivan, eu defendo, então, que haja uma idade para a reforma. É nesse aspecto que eu faço aqui essa primeira observação. Sobre o evento em Portugal, a juventude mobilizada. Aliás, eu quero aqui também destacar com muita alegria 1.500 angolanos que representam o país. Isso é uma coisa muito, muito impressionante e positiva dentro da perspectiva de que Angola tem um povo cristão e que busca esse tipo de conforto espiritual. Então, a juventude angolana muito bem representada por 1.500 jovens, e eu vejo essa movimentação em Portugal também como algo importante para o país, né? Portugal precisa reacender essa possibilidade de ser um país de integração da juventude,
porque a situação na Ucrânia tirou um pouco os países europeus dessa condição de catalisador da força jovem e acabou por reduzir todos a países meramente belicistas e com um discurso extremamente fora daquilo que a juventude perspectiva, que é o futuro. Né? Quando falamos somente sobre guerra, morte e perda, a juventude ela tem o seu futuro ameaçado. Então, esse encontro, Ivan, é importante para que toda a juventude católica do planeta possa afinar o seu discurso e possa, de uma maneira orquestrada e positiva, plantar sementes de paz, de irmandade e valores que, lamentavelmente, muitos países têm sido perdidos. Eu julgo de extrema importância encontros como esse e a repercussão positiva que tem tido. A presença do Papa também em Lisboa está a ser vivida com algumas manifestações, nomeadamente das associações de LGBT e também de pessoas que manifestaram-se contra a pedofilia na igreja. O que tem a dizer sobre este assunto, Wellington? Olha, a pedofilia na igreja, ela é uma prática de membros da igreja, não é a pedofilia da igreja. Então é muito importante saber preservar com respeito às instituições. É preciso matar o carrapato e não a vaca, né? Para, numa linguagem popular, todos possam entender o que eu quero dizer. E essa questão das pautas de comportamento, espero que esse modismo não queira influenciar nas tradições, não só da Igreja Católica, mas como de todas as religiões seculares, porque essa moda passa, uma hora vai passar. Já tivemos isso na República de Weimar, na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, e vimos como foi que terminou. Eu não quero dizer que tenha que terminar dessa forma. Quero dizer que, nas palavras do próprio Papa, todos são filhos de Deus. Então, todos devem ser respeitados, mas todos devem também saber respeitar o outro. E é nessa perspectiva que eu acredito que devamos trabalhar. Existem assuntos muito mais importantes do que essas pautas de comportamento. Existem assuntos muito mais relevantes do que esse festival colorido que levam às ruas em forma de alegria, mas que, de alguma maneira, tem sido comparado oportunamente com Sodoma e Gomorra, por exemplo, que não é uma memória positiva da nossa história. Mas todos são filhos e irmãos, são filhos de Deus e irmãos dentro da perspectiva católica, e eu acredito que o Papa tenha defendido esse tipo de discurso de uma maneira direta ou indireta, e todos devem se respeitar e respeitar o próximo. Vou estender agora também a minha questão ao Wellington Calazans, uma pergunta que também se impõe a olhar para esta Jornada Mundial da Juventude, onde há a presença de jovens angolanos, e a imprensa portuguesa noticiou a fugida de mais de 106 mais de 100 jovens angolanos que foram para esta visita, angolanos e cabo-verdianos. O que é certo é que a delegação angolana não comprovou a existência desta fuga de mais de 100 jovens, mas a existência apenas de 3 jovens que não estão junto da comitiva. O que é que quer a imprensa portuguesa transmitir para o seu público com esta fugida de números que não são os verdadeiros? Antes, eu vou fazer uma pequena correção. Eu não falei em redução de idade do Papa, mencionei, inclusive, a importância de que o Papa tenha experiência e conheça todo o espectro da Igreja Católica para que possa assumir o cargo. Eu falei sobre um limite de idade para que ele possa assumir como conselheiro e possa continuar um trabalho mais tranquilo, sem precisar de viagens e de outras coisas que exigem um vigor físico que, a partir de determinada idade, não é mais possível, porque somos humanos. Sobre essa questão da imprensa portuguesa, eu adoro bater na imprensa de Portugal, porque eles realmente não respeitam Angola, não respeitam os países de língua portuguesa. Portugal está preso no espectro de colonizador. Enquanto não largar
esse pensamento de que é colonizador, vai continuar cometendo esses equívocos na informação. Fuga de 100 angolanos. É melhor viver hoje em Angola do que em Portugal. Desemprego em Portugal, a perspectiva de futuro não é melhor do que de Angola hoje. O angolano, muito mal informado, às vezes, por pessoas que estão na Europa, acreditam mesmo que prédios bonitos significam boa vida. Acreditam mesmo que estar numa ex-colônia é estar numa situação melhor. É preciso que alguns angolanos que estão fora de Angola digam a verdade sobre a vida que levam em Portugal e aquilo que perspectivam para as próprias vidas e para as futuras gerações a partir desse êxodo. Então, quando tiram de 3 para 100, isso nada mais é do que o fantasma de Kiev, do que tudo aquilo que a imprensa de Portugal vem mentindo sobre a Ucrânia, apontando os canhões dessa vez para Angola. E lamentamos que o jornalismo, num momento de busca pela paz, da irmandade, da plantação de sementes boas, se utilize desses recursos mesquinhos para preservar um pensamento de colonizador que já não cabe mais. Então, vai aqui só o repúdio. Muito rapidamente, a olhar já para a última questão relativamente a este primeiro tema do painel, que tem a ver com a Jornada Mundial da Juventude, a presença do Papa Francisco em Lisboa, que estamos aqui a analisar, com Wellington Calazans e também o professor Almeida Henriques. A última questão que vou colocar, Wellington, e assim de forma muito objetiva, amanhã é o último dia desta visita e também será o dia em que será escolhido o próximo país que vai acolher a Jornada Mundial da Juventude. Que vaticínio pode deixar? Que país será este a ser escolhido? Espero que seja um país africano. Acho que já está mais do que na hora disso acontecer. Até porque, para um africano deslocar para outros continentes, a logística é muito complexa e seria muito bonito ver que esse esforço dos 1.500 angolanos aí representando vários jovens de diferentes países pudesse ser retribuído com esse grande presente. O africano tem sido muito importante na discussão sobre a força da juventude. E isso faz com que a Igreja Católica precise pensar nessa força da juventude também como uma força para a propagação de uma mensagem positiva, de paz, de harmonia e de irmandade. Eu acredito que o povo africano mereça esse presente, mas apenas uma torcida aqui de alguém que gosta muito do continente, de diversos países pelos quais tive a oportunidade de conhecer. Vamos agora mudar de tema, olhar agora para a Guiné-Bissau, onde o presidente Sissoko recebe já esta segunda-feira a coligação vencedora das legislativas. O presidente Sissoko inicia consultas para nomear o novo governo e é esta opinião que eu também vou querer do Wellington Calazans e do Dr. Almeida Henriques, começando pelo Wellington Calazans. A Guiné-Bissau está a viver um momento de virada e sem vestígios de guerra. Normalmente estávamos habituados a olhar para as eleições na Guiné sempre seguidas de conflitos, mas desta vez os nossos irmãos guineenses estão a mostrar maturidade. Wellington. O povo da Guiné-Bissau é um povo que quer a via democrática, quer a participação popular através do voto, e é um povo que realmente almeja uma situação melhor para o país. A crise na Guiné-Bissau sempre foi política. O povo nunca quis estar em meio a toda essa confusão que tem caracterizado, lamentavelmente, a política daquele país irmão, né, que fala inclusive a nossa língua e que eu tenho a honra de ter contato intenso com aquele povo, com aquele país. Eu conversei hoje com quadros superiores do PAIGC e foi realizado a terceira reunião extraordinária do Birro Político do partido para atender demandas aí que foram colocadas, inclusive divulgadas amplamente pela imprensa internacional, sobre
convite aí do presidente Umaro Sissoko Embaló para receber a coligação vencedora nas eleições de 4 de junho. E o partido fez uma discussão ampla com todos os seus membros superiores e não só, e foram aprovadas algumas situações interessantes que deverão ser levadas na segunda-feira, ao meio-dia, horário da Guiné-Bissau, para que possa ser submetida à apreciação do presidente da República, que é a indicação do novo o primeiro-ministro do país, né? O chefe de governo do país, que é o ex-ministro das Finanças da Guiné-Bissau, que é o Geraldo Martins, altamente competente, e ele foi votado por unanimidade. E também foi decidido hoje que o Khalifa Seydi será o presidente do grupo da bancada parlamentar da coligação vencedora, Pai Terra Arranca, e também foi uma votação unânime. E a semana passada já tivemos aí... Domingos Simões Pereira assume a presidência da Assembleia da Guiné-Bissau. Era aí que eu ia chegar. A semana passada, o Domingos Simões Pereira, conhecido como DSP, assumiu a presidência da Assembleia Nacional, e isso também é uma grande conquista do ponto de vista político para o PAIGC, e através das vias normais, das vias do voto, volta ao poder, e esperamos que com um ambiente de normalidade, como você destacou, sem nenhum tipo de ameaça, sem nenhum tipo de sabotagem, qualquer que seja através da via jurídica, seja através de brechas constitucionais, para que a vontade manifestada nas urnas possa ser exercida sem nenhum tipo de sobressalto. A mesma questão coloco também a Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo. Wellington acredita que o novo governo será criado também com membros da oposição? Não, não será. A coligação vencedora formará o governo, a oposição deverá cumprir o papel de fiscalizar os atos do governo eleito e que será formado e tomará posse, assim esperamos, dentro de um quadro de normalidade. É importante também, Ivan, dizermos que a oposição não pode ser confundida, não só na Guiné-Bissau, como em qualquer outro país, como um governo paralelo. Não é isso. A oposição não foi eleita, a oposição perdeu a eleição e deve cumprir o seu papel de agente fiscalizador como um grupo político que também recebeu da sociedade votos para que pudesse acompanhar os atos políticos. Mas oposição não é governo paralelo e não deve trabalhar numa linha paralela para desestabilizar a política e o país. Isso serve para todos. Vamos mudar já de painel. Desta feita, vamos olhar para o tema ligado à tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Aqui no Conexão Angola, todas as semanas damos atenção a este conflito que, de resto, também merece muito destaque na imprensa mundial e também aqui não foge à regra. Esta semana foi destaque neste conflito. A Rússia intensifica os ataques com artilharia pesada e eu vou já olhar para este primeiro ponto deste painel com Wellington Calazans. A Rússia está a intensificar os ataques com artilharia pesada. Wellington Calazans, o que é que pode representar esta nova estratégia neste conflito? Ivan, peço ao professor Almeida que corte o microfone, porque está produzindo um ruído muito grande, e desconcentra um pouco. Ivan, é o seguinte, intensificar os ataques, isso é um critério que ninguém pode determinar, ninguém pode criticar ou prever, não é? Porque quando falamos em guerra, não podemos esperar linearidade. O fator surpresa numa guerra
ele é determinante para o sucesso das operações. E por isso, a contraofensiva ucraniana foi um fracasso, porque ela recebeu uma promoção, né, de que iria acontecer, e o prenúncio ele acaba por ser uma informação importante para as ações preventivas. E a Rússia tem agido de uma maneira mais intensa, porque com a chegada de alguns equipamentos bélicos doados por países membros da NATO à Ucrânia, que podem ter alcance às regiões já dominadas pelos russos, então eles buscam ocupar essas forças russas já debilitadas para que essas forças fiquem presas nas áreas mais distantes daquelas já conquistadas pelas Forças Armadas russas, né, no que eles chamam de operação militar especial. Então, Ivan, apenas essa razão... Sim, pois não. Outro ponto que também foi destaque ao longo desta semana e também já da semana anterior tem a ver com os ataques de drones a Moscovo. Também vão sendo muitos estes ataques, o que demonstra realmente que a guerra não se confina apenas em Kiev ou na Ucrânia. Olha, Ivan, eu estou suspeitando que só um prédio é atingido. Estou achando que isso aí é fogo amigo russo para poder justificar a intensificação através dos seus equipamentos dentro da Ucrânia. Porque se você for olhar, foram ataques com drones muito fraquinhos, vamos usar uma expressão popular aqui, e que produziram estragos muito pequenos, no máximo aí vidraças de um prédio, né? Um ou outro ferido, desavisado, mas nada que fosse assim altamente comprometedor e que caracteriza muito mais, se partiu do ucraniano, caracteriza muito mais um ato isolado, sem nenhum objetivo militar de uma guerra, né, no xadrez de um campo de batalha, do que propriamente de uma ação premeditada, pensada, com consequências graves para o alvo atingido. E eu suspeito, né, que seja mais uma briga aí do Prigozhin com Putin, esse tipo de ataque de drone, mais um teatro russo para entreter a imprensa, enquanto a Rússia está intensificando, através do Grupo Wagner, os treinamentos nas fronteiras com a Polônia, a partir da Bielorrússia. Wellington Calazans, também esta semana, Kiev assumiu o ataque à ponte na Crimeia. Será que também é o tal fogo amigo? Não, nesse caso aí da ponte da Crimeia foi falha de defesa russa e acredito que o impacto não foi suficiente, porque a ponte já voltou a funcionar, né, parcialmente, mas sim. Mas isso só reforça uma teoria que eu tenho, de que ao atacar a Crimeia, o ucraniano já vê a Crimeia como inimiga, e é território, né, ou seria território ucraniano de acordo com aquilo que é contado pela geografia. Então, essa separação entre os russos e os ucranianos na Crimeia e outras áreas já conquistadas pelos russos, porque a maioria falante é do idioma russo, isso aponta para um redesenho da geografia ucraniana e que dificilmente esses terrenos ou essas áreas conquistadas, elas serão devolvidas à Ucrânia em um eventual acordo de paz, que inclusive está sendo discutido, né, hoje na Arábia Saudita, e que a qualquer momento teremos essas informações, apesar da Rússia não estar presente, o que não permitirá dizer que será algo conclusivo, porque sem a Rússia não haverá acordo de paz. Fontes ocidentais dizem que Putin antevê a derrota de Biden em 2024 e isso pode mudar o quadro da guerra. Olha, a derrota de Biden, se ela acontecer, não é por causa de Putin como visionário, não. É porque a situação nos Estados Unidos da América
não é nada confortável para Joe Biden. Uma pesquisa que foi feita o mês passado pela rede de TV CNN sobre o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia aponta para uma reprovação em maioria do povo norte-americano o envio de armas e dinheiro para os norte-americanos. Esse apoio deveria estar limitado a informações, ou seja, nenhum tipo de gasto excessivo, já que os problemas dentro dos Estados Unidos da América, eles mereceriam, por parte do governo norte-americano, uma atenção maior. Então, um outro aspecto, Ivan, que está em questão dentro dos Estados Unidos da América, é que o Donald Trump ele tem sido vítima aí de uma sucessão de acusações e uma repercussão midiática muito negativa às vésperas da eleição e que tem sido um trampolim político para ele. Porque existe uma máxima em qualquer disputa eleitoral, apesar de que ainda falta mais de um ano para que isso aconteça, é que na política fale mal, mas fale. Então, político inteligente não fala sobre o outro com muita antecedência, porque senão ele divide o protagonismo. E o partido no poder nos Estados Unidos da América tem promovido muito o Donald Trump. E, com isso, a imagem dele voltou com muita força. E daí a razão para que o atual presidente norte-americano esteja preocupado com Wellington, este conflito está a desgastar a imagem de Joe Biden e a popularidade? Sem dúvida. Sem dúvida, como eu falei, um inquérito de opinião pública realizado durante todo o mês de julho e que foi encomendado pela maior rede de TV norte-americana, que é a CNN, aponta para uma reprovação a esse tipo de apoio. Isso significa que a Ucrânia é hoje uma pedra no sapato do presidente norte-americano. E ele precisa se livrar disso. Ele precisa encontrar uma saída para a Ucrânia, porque se entrar em mais um ano, e dessa vez ano eleitoral, com a economia russa sendo hoje a mais forte da Europa, né, dando uma resposta completamente contrária à expectativa das sanções aplicadas, vendo o acesso à energia dos Estados Unidos ameaçado por causa da questão dos estoques e a necessidade de exportar, e ainda o emprego que foi apontado como menor, mas a qualidade do emprego que foi oferecido é muito aquém daquilo que é esperado pelo povo norte-americano. Então, Joe Biden está numa situação muito ruim ao despejar tanto dinheiro na Ucrânia e dentro do seu território norte-americano ele não conseguir atender demandas imediatas e urgentes do povo norte-americano. Uma das palavras que ficaram aqui ainda bem patentes do Dr. Almeida Henriques é sobre este conflito entre a Ucrânia e a Rússia só terá mesmo resolução através de um acordo de paz, porque se for a medir as forças através no campo bélico, não terá resolução definitiva e só tem um vencedor, Wellington. Olha, Ivan, é fácil. Eu vou, inclusive, fazer uma sugestão aqui para o nosso público. Se em qualquer buscador da internet as imagens dos cemitérios da Ucrânia forem acessadas, é possível perceber que o número de novos túmulos com bandeiras, né, por causa da guerra, normalmente esses túmulos são acompanhados por uma bandeira, eles ultrapassam 400 mil túmulos, certo? Para além disso, Ivan, um grande aumento. Um número bem acima daquilo que tem sido noticiado. Para 10 milhões de deslocados e refugiados dessa guerra. Então, não há mais uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra que existe é a teimosia da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. E nunca esqueça que o lema de Joe Biden no primeiro dia foi até o último ucraniano. E
se continuar nesse ritmo, ele vai atingir a meta. Vai ter o último ucraniano, pode ser inclusive o Zelensky, não é? O presidente, que já falam, a página Político, que é uma página que aborda a política norte-americana e europeia, ela já faz cogitações sobre o futuro político da Ucrânia em caso de morte de Volodymyr Zelensky. Isso significa que esse cenário começa a ser cogitado. Então, a paz, ela é indispensável. Eu falei, inclusive, há um mês aqui no programa, que chegou um momento que é ruim até mesmo para a Rússia. Do jeito que a Rússia está eliminando os alvos militares ucranianos e com um grande número de mortes ucranianas, seria um caso da Rússia falar: é preciso que vocês parem para que vocês não acabem. Seria muito justo por parte do russo, não poderia ser visto como uma supremacia ousada ou despretensiosa, mas algo necessário para que a consciência coletiva possa refletir sobre a impotência da Ucrânia de enfrentar o exército russo, que já está mais do que provado no campo de batalha. O diálogo é indispensável e é preciso que isso seja promovido. Vou também ouvir estas breves considerações do Wellington Calazans relativamente a Moçambique e ao Níger. Vamos começar pelo Níger, onde ficou a última análise do professor e doutor Almeida Henriques. Wellington. O professor Almeida foi muito feliz quando ele fala sobre a reprovação de qualquer tipo de golpe. Eu concordo, isso é inquestionável. Agora, o golpe está posto, não é? E há uma sensação de que é preciso encontrar caminhos que evitem mais guerras. O professor foi muito feliz quando ele mencionou que uma guerra que envolvesse o Mali e também Burkina Faso, que já declararam apoio irrestrito ao Níger, iria favorecer o Ocidente. Ocorre que um gasoduto que passaria pelo Níger para transportar gás da Nigéria para o Ocidente está sob ameaça. Os Estados Unidos da América querem o controle completo da energia que vai para a Europa. Por isso, houve aquele atentado contra o Nord Stream, lá na situação da Rússia fornecendo para os países europeus. E a questão aí não é mais Níger, Nigéria, CDAO, Mali. Não, aí é a transposição da disputa na Ucrânia para o continente africano. O que está em jogo aí é a mesma sabotagem contra a Europa a partir dos Estados Unidos da América, porque a presença russa e da China no continente africano é uma ameaça aos interesses estratégicos norte-americanos. E essa onda anti-ocidental que está sendo criada, ela atinge também os Estados Unidos da América. Essa é a grande questão, que a imprensa tem feito pouca análise em torno disso. É uma força muito grande para a Rússia e China, esse movimento que está acontecendo no Níger. E isso já está sendo visto a partir de manifestações diversas nas redes sociais, nas manifestações nas ruas das principais cidades desses países. E com isso, Ivan, vamos aqui vendo um transporte do que é a situação na Ucrânia para dentro do continente africano, o que é muito perigoso, porque aí, como falávamos lá atrás, pode ser transformado em guerra mundial exatamente por causa dessas sementes do mal que vêm sendo espalhadas. Olha o Sudão como está, não é? E olha outras áreas do planeta como nós já estamos acompanhando. O Sudão, que também é um transporte da Ucrânia para o continente africano. Olhar agora também para Moçambique, quando o Conselho de Estado aprovou as eleições gerais para outubro do próximo ano. Wellington, que eleições podemos esperar em outubro de 2024 em Moçambique? Olha, primeiro, toda vez que falam em reforma constitucional, a oposição, porque é minoria, sempre vai falar sobre ditadura, sobre esses discursos aí que nós já conhecemos, né? Mas a reforma constitucional é algo normal e que moderniza as relações entre as leis e a sociedade. A Renamo, o partido Renamo de oposição, entregou as últimas armas no mês de junho desse ano.
Sabemos da situação de Cabo Delgado, onde terroristas estavam atuando com uma perversidade implacável. Isso significa que não havia ambiente para eleições distritais. Não existia essa possibilidade. Então, autárquicas, perdão. Então, eu gostaria só de reforçar que a unificação das eleições para o próximo ano é uma situação que pode resolver um cenário em que a oposição terá a oportunidade de discutir os problemas diretamente ligados a povoados, mas também os problemas abrangentes em termos de nação. Então, eu acredito que tenha sido uma solução e possa ser uma solução interessante para a política moçambicana. Wellington Calazans, os pontos positivos e negativos que marcaram a última semana. Negativos, eu vejo a ausência da Rússia na discussão na Arábia Saudita sobre um processo de paz na Ucrânia. Vejo isso como negativo. Não vai haver acordo sem a presença da Rússia. E positivo, eu reforço aí as palavras do professor Almeida, a expressiva representação da juventude angolana nesse encontro em Portugal, da juventude católica, e que merece realmente um destaque não só dentro de Angola, mas em todo o planeta. E o negativo? Eu falei a ausência da Rússia. Sim, mencionei. Muito falei bem. A ausência da Rússia num acordo de paz em relação à Ucrânia realizado na Arábia Saudita. É tão negativo e foi tão rápido que não consegui perceber. Muito bem. Você pediu que eu fosse sintético, eu fiz exatamente. Vamos agradecer a presença do professor e doutor Almeida Henriques e também do Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo. É sempre um prazer. Boa noite e até a próxima.